Quando você investe em ações, é preciso prestar bastante atenção aos detalhes, porque assim como tudo na vida, o detalhe faz toda a diferença. E Usain Bolt entrou para a história por alguns detalhes de segundos. Aquela pessoa inteligente que você conhece só estuda um pouquinho mais que você. E para investir em ações é a mesma coisa. Se você não se atentar em alguns detalhes, você pode cair em erro. E hoje na internet o que não falta é informação de como investir em ações ou qualquer outro conteúdo relacionado a ações. Você vai encontrar no YouTube, no Instagram, entre várias outras redes sociais, mas o importante é você saber filtrar essas informações, porque nem todas essas valem a pena. Às vezes você entra num canal e perde muito tempo, porque aquele influencer, ele fala bem, só que quando você vai ver o conteúdo, não faz tanto sentido. Ele não está te mostrando como de fato investir, ou está mostrando de uma forma errada. Por isso você precisa saber filtrar essas informações. E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 erros para você não cometer e você ficar atento aos detalhes, para na hora de você começar a analisar suas ações que você queira colocar na sua carteira, você não errar e não sofrer como alguns investidores que perdem todo o seu dinheiro ou ficam muito ansiosos na bolsa de valores. Então vamos para essa lista de 10 erros que eu separei aqui para você. Olhar os sites Investidor 10 e Status Invest. Hoje em dia nesses sites fundamentalistas você encontra muitas informações, indicadores fundamentalistas, a cotação da empresa e até de uma forma resumida você consegue ver a DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, a história da empresa, se tem tag along, free float, qual que é o market cap, então tem muitas informações, mas existem alguns detalhes que quando você faz uma análise um pouco mais profunda da empresa, você não vai encontrar aqui. Como, por exemplo, as políticas da empresa, política de endividamento, política de dividendos, para você saber se a empresa está se alavancando muito, se ela vai pagar bons dividendos ou se é uma empresa que já paga bons dividendos. Então essas informações você não encontra aqui nesses sites e aí você precisa entrar no site de relação com os investidores da empresa que você está analisando. Outra informação que você não encontra aqui nesses sites é o guidance da empresa, para você saber quais são as projeções dos analistas da própria empresa para o futuro. E para você saber se aqueles analistas eles acertam na maioria das vezes, você precisa entrar em outros relatórios passados, de anos anteriores, para ver se eles acertaram as projeções, para você ter uma base, qual vai ser a projeção do lucro operacional da empresa para esse ano, para os próximos anos. E aí você só consegue ver lá no relatório, na parte do guidance. Olhar indicador isoladamente. Um grande erro dos investidores é olhar o indicador de forma isolada. Como, por exemplo, se você olha um PL de uma empresa que está 3, 4, 5, você pode pensar que aquela empresa está sendo negociada a múltiplos mais baixos. Mas, quando você vai ver no detalhe, no relatório da empresa, você vai ver que entrou um resultado não recorrente. A empresa vendeu algum ativo, teve provisões, que não fazem parte da operação da empresa. Então, só olhar o PL pode te levar ao erro você comprar uma ação e você pensar que você está pagando barato, mas na verdade você não está pagando barato. Foi apenas um resultado não recorrente. Isso também acontece para o dividend yield. Se você olhar ele isoladamente, vai pensar que a empresa paga bons dividendos, mas talvez ela pagou apenas em um período. E aí você precisa ver, no caso do dividend yield, olhar para o payout da empresa e pegar a média para você saber quanto do lucro líquido da empresa ela distribui para os seus acionistas, para você ter dessa forma um resultado mais certo do que olhar só esses indicadores de forma isolada. Girar a carteira todo mês. Esse erro literalmente vai fazer com que você perda todo o seu dinheiro na bolsa de valores. Só quem ganha com as suas movimentações mensalmente, se você ficar girando a sua carteira, são as corretoras e a própria bolsa de valores, pelas taxas e emolumentos que você paga nessas operações. Sua mentalidade precisa ser por longo prazo, porque uma empresa não vai mudar os seus resultados da noite para o dia. O resultado de uma empresa vai mudando trimestre a trimestre. Então, trimestralmente, você vai ter informações da empresa. E talvez em alguns trimestres, se a empresa estiver dando maus resultados, você possa analisar para ver se faz sentido você vender ou não aquela ação. Comprar duas ações por uma. Isso acontece quando você coloca duas empresas que são praticamente a mesma. Como, por exemplo, você comprar uma controladora e uma subsidiária. No caso, na bolsa, a gente temos a CEMIG e a Taesa. A CEMIG, ela é a controladora da Taesa. Então, se na sua carteira você tivesse essas duas ações,
era a mesma coisa de você ter uma só, porque a CEMIG detém o controle da Taesa. Quando você investe na CEMIG, de forma indireta ou diretamente, você está investindo na Taesa. Isso também acontece com a Itaúsa, que é controladora do Itaú. Então, se você tem Itaú na sua carteira, não faz tanto sentido você ter a Itaúsa também. Pulverizar sua carteira. Muitos investidores pensam que estão diversificando a carteira, mas na verdade estão pulverizando. E para você não cair nesse erro, o que você precisa se atentar? É comprar empresas que não têm a mesma correlação. Não só olhar para o setor, porque você comprar uma empresa de um setor e de outro, beleza, você vai estar diversificando, mas às vezes você pode investir numa empresa que faça parte do mesmo setor de outra empresa que você já tem na sua carteira. Como por exemplo, se você investe no setor de papel e celulose, faz sentido sim você ter na sua carteira a Suzano e talvez a Klabin, porque a Suzano ela exporta celulose, já a Klabin não trabalha só com a exportação, ela também reutiliza a celulose para criar produtos e vender internamente. Então você precisa entender no setor que você está investindo para ver se você não vai estar pulverizando. Agora, se você compra 3 bancos que fazem a mesma operação, como Itaú, Bradesco e Santander, e coloca na sua carteira, aí sim, na minha opinião, não faz nenhum sentido e sua carteira vai estar pulverizada ao invés de estar diversificada. Ficar olhando a cotação toda hora. É normal para quem está iniciando olhar a cotação do mercado todos os dias, mas conforme o tempo vai passando, você vai perceber que não faz sentido você ficar olhando isso diariamente. Vai fazer mal para você emocionalmente e não vai mudar nada na sua jornada como investidor. Eu no passado já fiz isso, por isso eu não julgo quem faz, mas o tempo vai passando, você precisa criar essa maturidade para você não perder tempo olhando a cotação. Ao invés disso, você pode analisar os setores que você tem investido, as ações que você tem, analisa cada um dos setores para você tomar decisões mais assertivas no futuro, entender das empresas que você investe, ao invés de ficar olhando para a cotação todos os dias. Comprar na alta ou na baixa. Muitos investidores tentam achar o momento certo de comprar uma ação, mas sabe quando você vai achar esse momento? Nunca, porque você não vai saber quando é um fundo de uma ação ou fundo no mercado num todo. Por isso você precisa investir de forma consistente. No livro O Investidor Inteligente, Benjamin Graham mostra um estudo feito nos Estados Unidos entre 1930 e 1940, pegaram um número de investidores, aqueles que investiram no começo de 1930 de uma só vez e carregaram até 1940, tiveram uma rentabilidade mais baixa do que aqueles investidores que compraram consistentemente todos os meses desde 1930 até 1940. Então, você investir de forma consistente vai te trazer mais resultados do que você tentar achar o fundo para você comprar barato. E para você que não tem uma estratégia e não tem tempo de montar uma carteira de investimentos, ou até mesmo tirar o maior potencial de rentabilidade da sua carteira já existente, tem a minha consultoria para patrimônios acima de R$250 mil. A primeira consulta é de graça, o link vai estar na descrição desse vídeo. Não observar as taxas e impostos. Na parte de taxa, hoje em dia a grande maioria das corretoras isentam a taxa de corretagem e outras também isentam a taxa de custódia. Aí você precisa ver se a corretora que você vai investir, ela cobra essas taxas e se os valores são altos, porque aí vale mais a pena você investir por uma outra corretora. Mas hoje em dia a grande maioria isentam essas taxas. E dependendo da sua movimentação no ano, você precisa declarar no imposto de renda. E se você não fizer essa declaração, você pode ter seu CPF bloqueado. Foi o que aconteceu comigo no ano de 2019. Eu aprendi a lição e eu quero que você também não caia nesse erro. Investidor all-in. All-in é uma jogada do poker onde o jogador aposta todas as suas fichas em uma jogada. Na bolsa acontece muito isso de investidores se arriscar em apenas uma empresa. Imagine se você tivesse investido nas Americanas há alguns anos atrás. Hoje você teria perdido quase todo o seu patrimônio. Por isso você não pode fazer isso. Não caia nesse erro de investir em apenas uma empresa. Faça uma diversificação para você correr menos risco, porque quando você vai investir, você não pode pensar só na rentabilidade, você precisa pensar também na proteção do seu patrimônio. E o último erro que eu tenho certeza que você não vai cometer é não ter conhecimento. Quando você não estuda os ativos que você vai investir, qualquer coisa que acontece vai te abalar. Agora, quando você faz um estudo, entende como funciona aquele setor, aquele ativo específico, você não vai sofrer com o seu investimento. Por isso você precisa estudar o setor, a empresa que você vai investir, os ativos, seja ele de renda fixa, renda variável, você precisa estudar. E hoje em dia o que não falta é conhecimento na internet.
mas aí você precisa buscar em fontes confiáveis. E as fontes mais confiáveis que tem são os livros, como Investidor Inteligente, Faça Fortuna com Ações, entre outros livros no mercado, que vão te auxiliar a não cair em cilada. E se você busca conhecimento, está no canal certo, porque aqui eu faço análise de ações e você vai aprender como analisar uma empresa da bolsa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e se você gostou desse vídeo também, deixe o seu like. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final, espero que você não caia em nenhum desses erros, Futura e Futuro Investidor.